Gente, essa maquiagem eu fiz lá no Instagram e como ela teve muito sucesso, eu vim trazer aqui no YouTube também pra vocês. E se vocês quiserem saber como eu fiz esse olho aí, super brilhante, cheio de glitter pra você arrasar na balada, é só continuar assistindo. E eu já comecei com o olhinho pronto para facilitar. Peguei aí esse pincel da Quem Disse Berenice para sobrancelha, fui escovando e já fui fazendo preenchimento só em algumas falhinhas com o trio de sombra para sobrancelha da Ruby Rose. Então fui fazendo com a cor mais escura. E aí logo em seguida que eu parei de esfumar, eu peguei a corzinha mais clara, fiz uma linha reta, rente a sobrancelha bem no final e fui levantando para cima para dar esse efeito de degradê que tá esfumado, para deixar a sobrancelha com ar mais natural e não tão marcada. Logo em seguida eu peguei essa base da Natura, vim com um pincelzinho língua de gato pequeno e fui fazendo o recorte da sobrancelha embaixo, que serve para deixar a sobrancelha mais desenhada e para esconder aqueles pelinhos que estão nascendo. Então eu fui aplicando e já aproveitei e desci com esse produto, passei um pouquinho mais para a gente já usar ele como um primer para fixar melhor a nossa sombra e pigmentar a cor. Logo em seguida que eu passei esse processo, passei também embaixo, porque a gente vai passar a sombra embaixo. Eu vim com a esponjinha queijinho batendo, só para tirar o excesso e não ficar marcado, não marcar nenhuma linha e a sombra não acumular. Então depois eu peguei esses dois blushes, comecei com esse da Dylos, que é um tom mais quente, ele é um rosado assim mais quente, mais puxado pro marrom. E fui passando aí no côncavo e levando pra cima no sentido da minha sobrancelha. Então perceba que eu não fiz isso apenas aí no final. Eu também fui fazendo pra dentro do olho, pra marcar bem acima do nosso côncavo, tá bom? E aí logo em seguida eu peguei o outro tom, que é um tom mais forte, de rosa, de blush, e fui marcando exatamente o côncavo, que é pra deixar o nosso côncavo bem marcado e aí ficar aquela transição quando tiver o glitter para os dois tons de rosa. Depois eu peguei aquele mesmo pincel que a gente fez o recorte da sobrancelha, não peguei mais produto, passei com o excesso que ainda tinha no pincel, só para a nossa sombra fixar melhor e resgatei, gente, quem lembra? Essa sombra 3D, antigamente era um sucesso, hoje em dia quase ninguém mais usa, mas como eu tava sem sombra dourada, eu utilizei a que vem dourado nela e deu super certo. Fui aplicando com batidinhas essa sombra dourada. E aí peguei esse fixador de sombras da Ruby Rose, apliquei e com o dedo eu fui dando batidinhas, tá? Não espalha, pra não espalhar essa sombra, então dá só batidinhas. Peguei esse glitter, gente, esse glitter é de unha, mas gente, glitter é glitter, né? E esse daí é super fininho, então não incomoda no olho, não machuca, tá bom? Então fui aplicando com o dedo mesmo, tá? Se você preferir, pode aplicar com um pincel, mas eu gosto mesmo de ir aplicando assim pra eu ir sentindo e vendo aonde tá precisando de glitter, aonde já tá legal. Então fui fazendo essa aplicação em cima daquele dourado, voltei com um pincelzinho sujo de rosa e fui só dando um encontro ali na borda do glitter. Peguei outro pincel e o iluminador pra gente poder selar aquele corretivo que a gente passou embaixo e poder esfumar mais aquela sombra. Agora com o delineador, esse aí é da Avon, eu fui passando esse delineador, eu fui mais encostando, tá? Eu vou adiantar bastante essa parte para o vídeo não ficar cansativo, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo ensinando como eu aprendi a fazer o delineado gatinho. Logo em seguida eu peguei o lápis de olho da Make Be do Boticário, fui passando na linha d'água e dando alguma borradinha pra fora, que a gente vai utilizar esses borradinhos para esfumar novamente com o blush que a gente tá passando na parte de baixo, para dar aquele efeito tanto em cima do olho quanto embaixo, tá bom? E aí agora eu fui passando a minha colinha de cílios da Macrylan ali nos cílios, deixei secando um pouquinho, enquanto seca eu fui aplicando a máscara, tá? Para proteger os nossos cílios quando a gente colar os cílios postiços. E aí, ó, cílios colados, vamos pra pele, menina. Peguei esse corretivo amarelo da Ruby Rose com o dedo mesmo e ele é maravilhoso, é super sequinho, então é ótimo, você consegue esfumar super bem e ele encobre muito, muito as olheiras. Ele tem uma cobertura excelente, então eu fui aplicando aí embaixo onde eu achei necessário, nesse dia eu tava com bastante olheira. Peguei o tomzinho de roxo, fui passando ali que meu nariz tava com alergia, então tava bem vermelhinho. Então fui passando ali para neutralizar essa cor, né? E aí depois eu peguei o verdinho e passei só nos cantinhos da boca, que tava um pouquinho manchado. Peguei minha esponja queijinho, molhei e vim esfumando, porque essa corretivo ele é bem seco, minha pele já é um pouco seca, então eu gosto de dar uma esfumada nele com a própria água, tá bom?
Então fui fazendo esse processo e fiquei digna, fiquei linda. Peguei a minha base da Ruby Rose L3 Mini Espreme, viu? Espreme que sai produto. E aí fui passando em todo o rosto com a esponjinha molhada e espremendo para sair até a última gota dessa base. E fui passando em todo o rosto com a esponja, passa no pescoço para não ficar aquele efeito máscara. Eu vi que aí no vídeo tá um pouco branco para vocês, mas é devido a softbox, tá bom? Peguei esse outro tom de corretivo e fui passando embaixo do olho pra gente dar aquela iluminada que a gente adora embaixo do olhar. Peguei o pó da Ruby Rose 01 e fui selando embaixo do olho com essa corzinha mais clara. Depois misturei aqueles 2 tons de marrom para fazer o nosso contorno. E aí eu deposito ali perto da orelha e vou esfumando, esfumando, esfumando para dar aquela esmagrecida, né, que a gente adora. Passo também embaixo, tá, na papada e rente ao cabelo, tá bom, gente? Pra ver se diminui esse meu hot dog que eu tenho na testa. Depois eu vim com aquele mesmo blush, vim aplicando, sempre encontrando com o contorno, tá bom? Não só aplica na maçãzinha, encontra ele com o contorno pra dar aquela esfumada legal e ficar bem esfumado, não ficar aquela divisão de cores. E aí peguei esses 2 tons e passei no resto do rosto, onde a gente não tinha aplicado nenhum tipo de pó ainda, para poder selar aquela base, aquele corretivo. Agora vim para esse batom. Olha que batom lindo, da Ruby Rose, maravilhoso. Eu apliquei ele na minha boca e olha só, gente, como ficou. Agora eu peguei esse iluminador da Natura, um pincelzinho de esfumar. Tô amando passar iluminador com o pincel de esfumar. E olha só o brilho que ele dá, ele é ótimo, é um brilho bem sutil, mas que eu gosto bastante, ó. E aí você consegue esfumar bem legal com esse pincel. Depois eu passei ali também na pontinha do nariz para dar aquela arrebitada. E também com o excesso que estava no pincel, sem pegar mais produto, eu aproveitei e passei um pouquinho ali em cima das sobrancelhas, na testa e abaixo do queixo, sem pegar produto, tá, gente? Senão fica muito iluminada, fica um efeito de suor e não é legal. E aí é o resultado, olha só como foi simples, eu usei blush, usei glitter, usei coisas que a gente tem em casa, então tudo é adaptação. Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, até os próximos vídeos e não se esquece, por favor, se inscreve aqui no